Olá, bom dia, graça e paz. Deu um probleminha na live que eu estava fazendo aqui, o som desapareceu no meio dela, não sei por que aconteceu isso. Então eu estou de volta. Hoje, dia 9/8 de 2024, e a gente tem a oportunidade de conversar sobre a palavra de Deus nessa sexta-feira que Deus nos concede, né? E para essa leitura, eu quero te convidar comigo a observar o texto de Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 15, que diz assim, ó. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? É claro que a conversa não termina aqui. Aqui eu terminei com a pergunta de Jesus, cuja resposta de Pedro Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus não estava preocupado com a reputação dele. O objetivo da pergunta de Jesus acerca de quem as pessoas dizem que eu sou, não é que ele estava preocupado sobre se a presença dele agradava alguém, se o jeito dele... O que as pessoas diziam da reputação dele? Esse Jesus é isso, esse Jesus é... Não é isso que ele estava preocupado em saber. Ele está falando quem? Ele está procurando o quê? Quem dizem que eu sou? Por isso a resposta é João Batista ou um dos profetas. Porque havia na corrente messiânica, havia na cultura judaica, a corrente messiânica, a expectativa da chegada de um Messias, a expectativa de um grande vulto do passado, um novo Moisés talvez, um outro profeta, que ia instaurar o reino de Deus, que ia fazer com que o Israel voltasse a ter anos áureos, né? De prosperidade, de crescimento em todos os sentidos, de libertação de territórios inimigos, uma série de coisas, né? E sobretudo de salvação eterna, né? Havia essa expectativa há mais de 800 anos, se falava sobre isso, sobre a corrente messiânica, né? Isaías começou a falar sobre isso e tantos outros profetas falavam a respeito disso, né? E Jesus estava ali, junto com os discípulos. Acontece que ele estava a cerca de 1 hora de distância do lugar onde ele foi criado. Jesus nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. E ele estava em Cesareia, mais ou menos 1 hora de distância ali. As pessoas ali conheciam Jesus, sabiam quem era ele. Em Marcos capítulo 6, eles vão dizer assim, peraí, mas esse aí não é o carpinteiro, filho do Zé? Né? Não é o filho da Maria? Os irmãos dele, as irmãs dele, não está aqui entre nós? Confere lá em Marcos capítulo 6, versículo 3, e lá vai ser dito lá uma lista dos irmãos de Jesus, inclusive. Então Jesus era conhecido na sociedade como o carpinteiro. As pessoas, em outro momento, aqueles homens das religiões, daquelas religiões milenares, né? Eles tinham visto Jesus pequenininho correndo na rua, né? E agora Jesus fica desaparecido um tempo, e quando ele reaparece na história, naquele contexto ali, ele aparece pregando e com discípulos. Isso chamou bastante a atenção das pessoas. Jesus se tornou pauta de reuniões. As reuniões do Sinédrio, reuniões dos religiosos. Havia uma preocupação por parte da política e da religião acerca da figura de Jesus. Quem é esse que está chamando tanta gente atrás dele e a mensagem dele é diferente? Jesus não era o único que fazia discípulos. Havia outros, já tinha surgido outros messias, entre aspas, outros homens que traziam discípulos atrás de si, né? E muitos deles foram perseguidos, foram mortos, foram presos, e a multidão se dissipou. Há uma conversa sobre isso lá no Evangelho de João, né? Em que Nicodemos está conversando lá com alguns, e tem José de Arimateia também na conversa, o Sinédrio, né, que era o grupo administrativo, a força administrativa da nação, conversando acerca disso, dos messias que tantas vezes surgiam, e Jesus estava na pauta dessa reunião, eles falando, esse aí deve ser igualzinho os outros que surgiram, se a gente prender ele, vai acabar essa multidão dispersa, né? Então Jesus, ele pensou assim, ele perguntou, eles estão dizendo o que a meu respeito? Que eu sou mais um desses messias, que eu sou um profeta que voltou? O que eles estão dizendo? Ou será que eles já perceberam que eu sou o Cristo? E essa resposta nasce de uma revelação de Deus e sai através dos lábios de Simão Pedro, que vai dizer, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és aquele que nós estávamos esperando. Uma vez que Pedro, então, faz a identificação daquele que está com ele, uma vez que o grupo mais seleto, o grupo mais próximo, consegue fazer essa percepção, ou consegue ter essa percepção de que Jesus é o Messias, consegue fazer essa identificação, também fica evidente a missão do Messias. Porque todo mundo sabia o que o Messias haveria de fazer. Restaurar a nação não no sentido político,
mas restaurar os corações das pessoas, é instaurar o reino de Deus na vida das pessoas, é melhorar a condição do ser humano, é dar a vida eterna. Essa é a missão do Messias. E uma vez que se identificou o Messias e sua missão, o Messias, agora Jesus falando, identifica também os seus missionários. Então ele dá uma nova identidade para Simão, chama Simão de Pedro. Tu és Pedro. E aquilo que você ligar na terra, Simão, vai ser ligado no céu. Essa mensagem, Simão, em cima dessa informação, em cima dessa percepção que vocês tiveram, dessa revelação que vocês tiveram de que eu sou o Cristo, em cima disso será edificada a minha igreja. E a minha igreja vai fazer força contra as portas do inferno. E elas não vão resistir. Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se Jesus é o Cristo, se Jesus foi o Cristo dos discípulos, os discípulos revolucionaram o mundo da sua época. Não é verdade? Eram 12 homens que, via de regra, não tinham estudo. Entre eles ali só Mateus e Judas, que eram os mais estudados. Os demais não tinham estudo, não tinham conhecimento acadêmico para fazer discursos para reis, para fazer discursos para magistrados, para fazer discursos para multidões, para líderes religiosos. Eles não tinham essa destreza, né? O Espírito Santo deu a eles essas condições. E eles se tornaram homens que revolucionaram o mundo, e a mensagem que veio da boca do Messias, passando por eles, chegou até nós nos dias de hoje. Por que você não está revolucionando nada com a missão que está na sua vida? Por que você não está revolucionando a sua própria história? Por que você não está revolucionando a história das pessoas? Por que o reino de Deus não está sendo anunciado através da sua vida? Por que a sua vida está encontrando limitações se o Cristo rompeu até com a morte? E o apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: o último inimigo a ser vencido é a morte, e já foi vencido. Então por que a sua vida não está deslanchando, meu irmão, em Cristo Jesus? Por que você não está produzindo frutos do reino de Deus? A sua vida pode ser muito diferenciada, pode ser muito melhor em Cristo, se você, como Pedro, entender que ele é o Cristo da sua vida, o Cristo da sua história. Ele não é o Cristo da história daqueles homens de 2000 anos atrás, não. Cristo, Paulo vai chamar ele de Senhor, Kyrios, que quer dizer Senhor de todo o universo, de todo o tempo. Por isso que Paulo também vai dizer assim, que diante dele todo joelho se dobrará na terra, debaixo da terra, em qualquer lugar, no céu, na terra, em qualquer lugar, todo joelho se dobrará. Onde houver uma criatura que respire, vai adorar este Cristo. Ele estava lá, foi identificado pelos apóstolos. Se foi identificado por você também, uma vez que você identificou Jesus como seu Messias, como seu Salvador, como seu Cristo, aquele que veio para te salvar, então você também está identificando a sua missão, você está identificando a sua identidade, você está identificando os propósitos que Deus tem para a sua vida. Sua vida pode ser muito diferente daquilo que está sendo até agora, meu irmão. Pode ser muito diferente em Cristo Jesus. Até porque a sua vida está apontada para o céu. Está apontada para o céu, né? Se você é filho de Deus, se você foi recriado pelo poder do Cristo, a sua vida está apontada para o céu, é para frente e para o alto. Não dá para viver menos do que isso. Não dá para viver sem a presença do Espírito Santo, sem a alegria, sem todo o fruto do Espírito Santo fluindo na vida, porque o reino de Deus, meu irmão, já está instaurado dentro do seu coração. Então, viva essa realidade. Chama essa realidade à sua existência. Não fica limitado às coisas que a vida oferece, às circunstâncias que a vida oferece. Não, porque não há limites para aquele que foi chamado para ser filho de Deus. Não é isso que Jesus falou? Nada é impossível. Então não há limites para aquele que crê que de fato Jesus é o Cristo da sua história. Que Deus te abençoe, que você tenha aí um dia abençoado na presença do Senhor, uma sexta-feira abençoada e um final de semana guardado pela boa mão do Senhor.